Oi, meus amores, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas questões delicadas / polêmicas sobre o fato da gente se vestir hoje. Muito mais pras telas do que pra vida ou do que pra gente, digamos assim. E também sobre a nossa responsabilidade na hora de comprar uma peça. Se tu é novo no canal e ainda não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou jornalista de moda e trago aqui pro YouTube, além dos conteúdos que a gente ama de comprinhas e de tendências, vários assuntos pra gente se questionar e conseguir ampliar o nosso universo pensando na moda de uma forma muito mais macro e a ver com a nossa vida. Pra conferir tudo já sabe, né? Chega deixando teu like e vem comigo! Quem tá no canal há mais tempo sabe que eu amo fazer vídeos com reflexões, com pensamentos que eu tenho tido e eles não têm roteiro. Eu venho aqui e bato um papo com vocês mesmo. Eu sei que a audiência não é a mesma das comprinhas e das tendências, com certeza eu tenho essa clareza, mas eu também acho que a gente tem que fazer algumas coisas por compromisso e pelo propósito, e eu tenho tudo isso comigo e com vocês também. E pra continuar esse assunto, eu quero dizer que nada do que eu vou falar aqui é de alguma maneira uma crítica direta a alguém, um ataque, né, uma forma de desfazer ou diminuir ou enfim, qualquer coisa assim, não. É um papo mesmo. Eu acho que falta hoje em dia a gente ter a capacidade de dialogar, de conversar sem ofender as pessoas. Então eu quero propor pra vocês algumas reflexões que eu tenho tido comigo mesma, algumas há muito tempo e outras são mais novas. Entre as reflexões mais novas que eu tenho tido, começou no início desse ano, quando eu fui num shopping pela primeira vez, depois da pandemia ter começado, e eu vi que as roupas estavam muito diferentes, assim. Quando eu olhava elas de longe, vários metros de distância, elas eram muito bonitas. Quando eu chegava perto, as roupas tinham uma qualidade duvidosa, pra dizer o mínimo. Só que não era, enfim, isso acontece em lojas, Thaís, qual a novidade? Não, nenhuma novidade. A questão isso aconteceu muito, isso aconteceu de uma frequência estrondosa, assim. E eu sou uma pessoa que eu ando muito em lojas há muitos anos, tanto em lojas mais acessíveis quanto em lojas mais caras, enfim. E eu fiquei um pouco, nesse caso eu tava em fast fashion, tá? E eu fiquei um pouco incomodada com isso. E desde então, essa percepção vem me acompanhando quando eu vou nos lugares e percebo essa mudança muito clara da moda. Hoje em dia, as marcas não estão conseguindo, pela questão de falta de matéria-prima, da alta do dólar, enfim, tem uma série de coisas, mas as marcas não estão conseguindo entregar para o consumidor um produto bom e bonito. Então, a gente tá muito na era de valorizar as aparências. É o momento que a gente vive. Talvez a gente sempre tenha vivido até, né? Diga-se de passagem. Então, os produtos, eles estão com foco em ser bonitos. Ai, Thaís, qual o problema? Nenhum problema. Mas eu já tenho visto algumas pessoas falando na internet sobre esse fenômeno e falando como a gente tem se vestido realmente para aparecer nas telas, né? Nossa vida hoje ela é muito via celular, a gente vê muito mais pessoas através de uma tela do que o que a gente vê pessoalmente. Então até faria sentido ter uma roupa que é mais bonita do que agradável, digamos assim, né? Do que boa, do que ter uma boa qualidade. Só que aí tem duas coisas que eu me questiono bastante. Uma delas gurias, pensem comigo, a partir do momento que a gente se veste muito para o outro e pouco para a gente, alguma coisa tá errada no raciocínio, né? O ideal é que a gente se vista pra gente, independente do outro, embora a gente viva numa sociedade e, obviamente, né, o vestuário, as roupas que as pessoas usam, eles têm várias importâncias comprovadas em muitos estudos de comunicação, semiótica, enfim. Mas essa moda, né, que eu digo que é a moda pra arrasar no celular, nas redes sociais, ela tem muito custo, ela tem muitos impactos, né? Uma das coisas que eu acho bem relevante a gente falar é sobre o impacto que isso tem na economia, porque tem muitas dessas roupas que são importadas, que tem uma matéria-prima com uma qualidade muito baixa, que a mão de obra a gente não tem a menor noção de quem é que faz e como que as coisas acontecem, digamos assim. E também um custo pessoal muito relevante, que é uma coisa que também me preocupa bastante. Eu sinto que a gente tá num momento de transição, tá? A gente teve, há um tempo atrás, tipo, na época da minha mãe, por exemplo, existiu uma transição, né, das roupas dos alfaiates para as roupas prêt-à-porter, que são as roupas prontas que a gente compra na loja. E a gente agora tá na transição para as roupas ficarem com uma cara mais digital, digamos assim, tá? Isso faz com que a nossa percepção sobre as roupas seja alterada. Se a gente não tiver mais no mercado bons materiais, a gente nem vai lembrar do que são bons materiais. E isso é complexo tanto pela questão tanto pela questão sensorial, porque a gente vestir uma roupa boa é muito mais agradável ao corpo, tanto termicamente
mente, quanto questão de pele mesmo, de toque, quanto a questão de meio ambiente, que também é um custo. A gente tem que entender que roupa não é descartável. Quando a gente compra uma coisa, ela não desceu de um arco-íris e se materializou na nossa casa. A gente teve todo um custo ambiental. A gente poluiu a água, a gente poluiu o solo, a gente poluiu o ar, mobiliza uma série de recursos naturais para as nossas coisas. Ninguém tem só o que precisa, né? Todos nós somos consumistas em maior ou menor grau, porque o que a gente precisa é muito pouco na vida e todo mundo tem a mais. Mas eu acho importante a gente ter decisões conscientes. Então, comprar roupas para 3 meses, depois descartar essas roupas, se durar 3 meses, né? Porque tem várias pesquisas que mostram que tem várias peças que têm ficado apenas 2 semanas com as pessoas que compram. A gente precisa pensar sobre isso, sabe? Tudo bem que a gente vive numa lógica de consumo, é legal a gente ter coisas novas e tal, mas assim, a gente não pode perder a noção da vida. Então, essa questão, assim, tem me chamado muito atenção e eu acho que nós, enquanto consumidores, estamos num momento muito decisivo. O que a gente fizer vai guiar o mercado. Tudo bem que a gente tá num país que é um país que tem muita desigualdade social, tem pessoas que não têm escolhas para determinadas coisas, que não têm acesso a tantas outras, óbvio, mas toda vez que a gente corroborar, né, mostrar pro mercado que a gente prefere ter roupas muito mais em conta do que uma roupa boa, a gente fala, isso mesmo, vai por esse caminho. Então, assim, o que eu tenho pensado é, eu tô me vestindo pra mim, eu tô me vestindo pros outros, eu não tenho dinheiro efetivamente pra comprar tal coisa, ou eu não quero gastar em uma peça porque eu tô condicionada por todo esse contexto que a gente vive hoje em dia de querer cada vez mais e estar sempre com coisas diferentes. Então será que vamos botar um valor hipotético, tá? Uma blusa de 300 reais, nossa, eu não compro de jeito nenhum uma blusa de 300 reais. Aí a gente vai no lugar e compra 3 blusas de 99. Então a gente poderia ter comprado uma blusa melhor de 300 reais, uma blusa que vai nos vestir melhor, que a gente vai ter uma sensação térmica melhor e que, claro, vai economizar muitos recursos ambientais. Então, eu sempre fico com esse pensamento de que a gente não tem que entregar na mão de um governo, seja ele qual for, a melhoria do nosso país. A gente também tem uma responsabilidade ativa. A gente vai dizer, nossa, a Thaís tá catastrofizando toda essa questão. Mas eu realmente entendo que a gente precisa ter um olhar crítico, a gente precisa ter percepção, entendeu? A gente vive sendo bombardeado por publicidades o dia inteirinho. E é óbvio que isso nos afeta de várias maneiras, mas a gente precisa em algum momento parar e ver o que a gente tá fazendo com o nosso dinheiro, com o planeta e com a vida de outras pessoas. Ai, Thaís, mas por que com a vida de outras pessoas? Porque, como eu falei, a roupa não vem de um arco-íris e cai aqui na nossa casa, no nosso armário. Não, tudo é um processo. E nesse contexto, priorizar marcas que têm a produção nacional tem sim uma capacidade muito grande de mudar o mercado. Eu não digo só marcas nacionais, porque tem muitas marcas nacionais que trabalham exclusivamente ou majoritariamente com produtos importados. Então a gente tá levando muito da riqueza do nosso país para outro lugar. Mas se a gente comprar de empresas com produção nacional, a gente tá melhorando a vida de outras pessoas. Então o dinheiro da minha família vai para tua família, o dinheiro da tua vai para outra, e assim a gente consegue fazer o nosso país que tá tão... Existem palavras para descrever o Brasil em 2021? Não tem. No meu dicionário não tem. Peguem todas as palavras mais tensas e coloquem aí. Enfim, a gente tá num cenário muito complicado. Penso sobre essa relevância da gente dar o nosso dinheiro para empresas que enfim, vão aproveitar isso de uma maneira que a gente possa ver, né, se desenvolver, uma família construir, adquirir e multiplicar as coisas, enfim. Ai, Thaís, mas não dá pra ser radical e tal. Não tô sendo radical, não tô te criticando pessoalmente, porque eu também faço muitas dessas coisas. Por isso que eu falei, o vídeo não é no sentido assim, nossa, eu tô aqui teorizando, julgando outras pessoas porque eu sou superior, porque eu sou a fada da perfeição. Com certeza não. Inclusive eu compro Zara umas 3 peças por ano, 4, max compro, entendeu? Mas eu digo assim, dentro das nossas possibilidades, fazer o nosso melhor. E o nosso melhor não é a perfeição, tá? O nosso melhor é o nosso melhor. Se uma vez por mês tu conseguir comprar alguma coisa local e antigamente tu não comprava, que bom, tu já tá fazendo uma diferença. Então o que eu proponho aqui é a gente pensar criticamente sobre esses aspectos que acabam sendo banais da nossa vida, que a gente nem se dá conta de onde está indo o nosso dinheiro, e fazer uma ação consciente, né, de coisas que estejam
alinhadas com o nosso propósito. Penso em falar sobre isso aqui no YouTube há muito tempo, só que são muitas coisas envolvidas, né? A própria questão da produção emocional, ela tem a questão também da responsabilidade do que tá acontecendo naquele trabalho, que a gente sabe que a mão de obra é mal remunerada e muitas vezes com um trabalho análogo à escravidão é uma realidade no Brasil. Então são muitos fatores, né, que estão envolvidos aí. Mas de qualquer maneira, como eu falei, é sobre fazer o nosso melhor. Sobre, dentro do nosso universo, conseguir fazer a diferença de alguma forma. E a gente só consegue fazer isso se a gente tem noção do quanto as nossas atitudes podem impactar positivamente ou não. E para quem se interessa em saber mais sobre esse assunto, a gente tem o Índice de Transparência da Moda, que é feito pelo Fashion Revolution Brasil, que é super uma entidade, uma organização, né, super reconhecida internacionalmente, que tem um compromisso muito forte no setor de moda. Então, esse índice mostra as ações das marcas nos 3 pilares, né, de sustentabilidade, que é o social, o ambiental e o econômico. Então, tudo isso é levado em conta. Surpreendentemente, eu já vou adiantar aqui pra vocês que a C&A é a empresa mais transparente e com mais ações alinhadas com esse propósito no Brasil. E a maior parte das marcas brasileiras praticamente não configuram ali porque não tem essas questões com transparência, né? Então não tem como ter acesso a ações efetivas, a relatórios, enfim, a coisas que comprovem o que a marca falaria, né? Porque não é só falar, né? Para estar no Índice de Transparência da Moda, tu tem que comprovar de alguma maneira as ações que tu alega que a tua empresa faz ali. Enfim, a C&A, ela é uma multinacional, mas é indiscutível o quanto é uma empresa também geradora de empregos aqui no Brasil e que tem uma grande parte da sua produção feita no Brasil. E muitas ações também de sustentabilidade em relação a tecidos e agora até mesmo a tingimento. Não é sobre não comprar em fast fashion, não sei o que. Toda essa reflexão que a gente teve, ela é muito mais profunda e ela é muito difícil. Eu tenho há anos, gente, essas conversas eu tenho há anos, entendeu? Eu já fui em vários congressos internacionais de moda com artigos, com mesas, né? Todo mundo debatendo. E é uma questão muito complexa. Mas eu quis dividir com vocês um pouco desse pensamento, principalmente porque ele vem muito alinhado com essa questão de se vestir para o celular, de eu ver que as roupas estão perdendo cada vez mais a sua qualidade. Isso é uma coisa bem relevante, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ficou até aqui, muito obrigada. E é claro que deixa o teu comentário aqui, porque com certeza é um assunto que tu tem muito também a acrescentar. E eu vou amar a nossa troca por aqui, sempre com muito respeito, né, de mim para vocês. Como eu falei no início do vídeo, não é uma questão de vir aqui ser a professora, mas realmente é da gente conseguir pensar e crescer juntas, assim, nesse sentido. Tá bem, meus amores? Um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.